dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, hoje vamos para a história de Jamel Ratcher. Ele está aí na 5ª temporada de Sou um Assassino ou I Am a Killer. Esse é o primeiro episódio. E o questionamento que vem pra mim com essa história é se eu conseguiria perdoá-lo, né? E ajudá-lo a sair em condicional. Veja bem, eu acho que as pessoas podem mudar, isso com certeza. Porém, até porque a gente amadurece ao passar ao longo da vida, né, e tudo mais. Mas, assim, o que ele fez, eu não sei se fosse comigo, se eu conseguiria. Assim, eu sei que pra gente deixar de perdoar, faz um mal pra gente, sabe? Mas, cara, o que ele fez foi, assim, muito sério, sabe? Eu não sei se comigo, se fosse comigo, eu acho que eu não conseguiria. Ou eu teria que trabalhar, assim, muito, muito pra conseguir. Mas vamos lá, a história dele. Jamel Ratcher o que diz ali no episódio da Netflix Jamel Ratcher ajuda os colegas de prisão e sente que deu uma reviravolta na vida, mas nem todo mundo acredita em sua reabilitação. O que acontece? Ele conta ali que ele cresceu num ambiente bem ruim, até ele fala de masculinidade tóxica, e ele cresceu muito em meio à violência, sabe? Então ele via gangues, tipo assim, ele não podia sair do bairro dele para ir para outro, que senão ele era confrontado. Então, assim, ele cresceu com uma violência bem complicada, assim, digamos, né? E ele conheceu a Daniele, e a Daniele acreditava nele, sabe? Ele queria ser, tipo, ele gostava de desenhar, de criar, de fazer, tipo, de trabalhar o lado artístico, sabe? E daí ela sempre apoiou muito ele nessas coisas, sabe? Só que ela já veio de uma família totalmente diferente, né? Ele já tinha uma condição de vida melhor e ela não cresceu perante essa violência. Então ela acreditava que ele podia mudar, né? Então eles acabaram tendo um relacionamento. Desse relacionamento nasceu a filha deles. E o que acontece? A filha deles estava com 14 dias quando tudo isso aconteceu. Ele, infelizmente, voltou aí pro mundo de violência, né? E ele voltou a vender drogas quando ele não conseguiu um emprego assim que a bebê nasceu. E, tipo assim, ele queria sustentar, né, a Daniele e a filha. E ele acabou indo se envolver de novo com o tráfico, porque para ele esse era a maneira mais fácil de conseguir dinheiro, né? E daí ele tava, no dia do acontecido, ele estava na casa, junto com uns amigos, né? Os amigos do crime, né? E ele se drogou, bebeu álcool, né? E daí ele, assim, ficou meio paranoico. E nessa paranoia, ele não estava achando uma das armas dele. Ele achou que um dos caras que estiveram na casa dele tinha roubado a arma dele. E daí ele falou que ia cobrar, que ia não sei o quê, e tipo, todo naquele alvoroço, sabe? Daí ele pegou uma espingarda e, segundo ele apontou pra Daniele pra dizer: eu vou lá cobrar aqueles caras e tudo mais. E daí a arma disparou, bem no rosto dela, né? Só que o que agrava tudo isso? Na época ele tinha 18 anos, assim como a Daniele. Ela perdeu sua vida na hora, né? E o que acontece? Ele simplesmente fugiu do local, né? Quem achou, se eu não me engano, foi a mãe da Daniele. E o bebê ficou, se eu não me engano, umas 4 horas. A bebê estava numa cadeirinha, então ela ficou por 4 horas sozinha, né? Com o corpo da mãe ali e a bebê chorando em desespero. Imagina, assim, eu não consigo imaginar. Tipo assim, se ele disse que foi um acidente, foi um acidente. Liga, olha, eu preciso de ajuda, a arma disparou, beleza. Agora não, ele simplesmente fugiu, né? Ele foi encontrado, acho que 2 dias depois, pela polícia. E foi preso, né? E tá até hoje preso, né? E o que acontece? Ele, na prisão, ele falou: porque eu li muitos livros sobre comportamento humano e eu passei a me entender e tudo mais. Acredito que isso possa ter realmente acontecido, né? Assim, digamos que o mal só gera mais mal,
né? Porque até no segundo episódio a gente está com Inocência Perdida e conta a história de um casal que é a Ashley Morrison e o Christian Sims. E o Christian, que foi quem fez a cagada, né? Ele já tinha sofrido abuso do padrasto da mãe com 8 anos de idade. E assim, o padrasto batia e cuspia e era coisas verbais pro menino, sabe? Então assim, o mal só gera o mal, né? O mal só gera mais mal. Então assim, e eu ainda acredito mais ainda que o mal só gera mais mal, assim como no caso dos irmãos Menendez, os pais geraram tudo aquilo, né? Por conta de que, assim, obviamente que não justifica dos filhos terem tirado a vida dos pais de forma tão brutal como eles fizeram. Mas a gente consegue entender o que levou até isso, né? Como a gente tem um vídeo de um neurocientista que ele tem o cérebro, a anatomia dele era para ele desenvolver a psicopatia com toda certeza. Mas ele cresceu num ambiente tão bom, sabe? De tanto amor, de tanto apoio, de tanta segurança, que ele não desenvolveu. Tipo assim, ele dizia, eu tinha pensamentos ruins, mas só que assim, eu sempre pensava, poxa, a minha mãe é tão boa pra mim, tipo, eu não tenho como fazer nada com ela, sabe? E então, assim, eu acho que o fato dele ter crescido, do Hatcher ter crescido já nessa violência, acabou gerando tudo isso, entendeu? Mas eu acho difícil como a família, tipo assim, ele passou todos esses anos preso. Se não me engano, ele pegou 20 anos de prisão. E ele tá tentando a liberdade condicional, né? Mas só que assim, ele conseguiu, tipo, entender o que aconteceu com a vida dele. Então, eu entendo que ele realmente tenha mudado, só que a cagada já foi feita, entendeu? Ele já tirou a vida da Daniele. Tanto que o projeto dele se chama Daniele, né? E, assim, o que ele quer é ajudar com que os outros presos também possam passar a se entender o porquê de toda aquela violência, né? E não terem reações tão explosivas, assim, sabe? Como que acontece na maioria. Por isso que eu digo, a violência, meu Deus, preciso de um tratamento aí, né? A violência só gera mais violência, assim como a maldade só vai gerar mais maldade, né? Então, ele tá trabalhando nesse projeto, né, para ajudar aí as pessoas com isso, a se entenderem, a melhorarem o seu comportamento e tal. E com isso, a família da Daniele, ele escreveu cartas para a família, né? A filha dele foi saber aos 17 anos quem era a Daniele e quem é o Hatcher, né? E ela hoje tem contato com o pai. E entendo que para ela deve ser difícil, porque ela cresceu com a avó dela. Ela só foi descobrir aos 17 anos porque ele mandou um link para ela com uma carta que ele escreveu para ela, dizendo que ele, tipo, pedia perdão, que ele era uma outra pessoa naquele momento e tal. Mas o que eu falo é o seguinte, e isso assim, que para mim seria difícil, se isso acontecesse com a minha filha, no caso. Cara, assim, você tirou a vida dela. Então, por mais que ele se reabilite, pra mim é difícil de perdoar, entendeu? De aceitar que tá, viva a sua vida então. E talvez trabalhando um pouquinho ali, uma terapia, talvez eu até conseguiria. Mas de momento, assim, ó, assim, deixem vocês aí no comentário o que vocês acham, se vocês perdoariam ele ou não, né? Mas o que acontece? A mãe dela não apoia. A mãe da Daniele não apoia que ele, assim, ela tá bem em cima do muro, assim, sabe? Ela fala pra mim nem que sim, nem que não. Eu não quero, tipo, atrapalhar o relacionamento da minha neta com o pai dela, mas eu também não vou fazer nada pra ajudar ele na condicional, entendeu? Porém, os avós da Daniele, que já são, assim, mais vividos, né? Eles dizem que não, ele tem que tocar a vida dele pra frente. Daí ele conheceu uma pastora que era amiga dele na infância, que já se casaram, e ela tá ajudando ele com esse pedido de liberdade condicional, né? Que, assim, o que a gente entende é que ele realmente conseguiria viver em sociedade, né? Que ele quer ter um relacionamento com a filha dele, né? Embora tudo isso tenha acontecido, ainda tem um pai, né? Embora ele mesmo tenha tirado a mãe da menina, ainda tem um pai para poder conviver com ela. E se ele realmente mudou, né, como pessoa, acho válido, né? Mas assim,
até o momento ele não tinha conseguido a liberdade. Já tinham se passado 6 meses desde a gravação do programa, e 6 meses depois ele ainda não tinha conseguido, mas eles estavam tentando pedir a liberdade condicional, e os avós aí escreveram cartas, assim como a menina também, pro juiz, no caso, né, pra conseguir fazer esse pedido de liberdade condicional pra ele, né. Mas, assim, como eu falei, eu não sei se eu conseguiria, tipo, escrever, tipo, apoiar. Ah, não, eu vou escrever aqui uma carta pro juiz poder, né, dar liberdade condicional pra ele voltar pras ruas e viver uma vida normal. Eu não sei se eu conseguiria. Mas, né, ele tá tentando. Eu acho que no que ele fala ali na entrevista, dá pra você ver que ele não é um psicopata. O dele foi de um acidente mesmo, assim, tipo, eu não acho que ele realmente queria, mas ele fez. O problema é esse. Por mais que ele não quisesse matar ela, ele fez. Ele podia não ter apontado a arma, tipo, ter colocado pro lado, entendeu? Não precisava ter posto. Ninguém. Gente, uma coisa que a gente não faz é apontar. Teve um pai que fez isso com um filho, era uma menina de 7, 8 anos de idade. E ele foi mostrar a arma estava carregada e ele atirou achando que não tinha e atirou na cara da menina. Então, tipo assim, você não aponta a arma e atira pra ninguém no rosto, entendeu? Você sempre faz pro lado, nunca pro rosto, pra pessoa. E a mesma coisa que ele fez, ele foi tipo, eu vou chegar cobrando eles assim, disparou a arma e tirou a vida dela. Então, é isso daí que é difícil, né? Mas eu acredito que ele realmente tem assim, trabalhado na pessoa que ele é, sabe? Até pelo jeito com que ele fala. Porque no segundo episódio, o cara dá risada quando ele diz que ele matou a avó dele. E ele, tipo, diz assim, eu fui lá e atirei nela, e eu cheguei perto do corpo, e ela tava ainda se mexendo, então eu dei mais um tiro pra eu ter certeza que ela tinha morrido. E, tipo, ele dá risada. Você fala, mano, isso sim é um psicopata. Aí dá pra você perceber que ele é um psicopata. Agora, o Hatchers, você vê que ele tá falando ali, sabe? De uma forma diferente. Não é que nem o outro ali que... matei minha avó e tá dando risada, sabe? Então, talvez ele realmente possa ser reintegrado e possa seguir com a vida dele e que faça coisas boas pra sociedade, né? Mas eu não sei se fosse no meu caso, eu não sei se eu conseguiria fazer isso, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.